Meus caros portugueses, parem absolutamente tudo o que estão a fazer e prestem muita atenção ao que vos vou contar hoje. Vocês estão sempre a reclamar, não é? Sempre com aquela velha síndrome de vira-lata, a dizer que lá fora é que é bom, que Portugal é um desastre, que o nosso país não tem futuro e que o estrangeiro é que é o verdadeiro paraíso. Pois bem, preparem-se para engolir as vossas palavras e para um choque de realidade que vai abalar as vossas estruturas. A vida em Portugal é simplesmente inacreditável, e uma mulher suíça que decidiu mudar-se para o nosso país está a causar um autêntico furacão na internet, deixando o mundo inteiro de queixo caído. A Helena cresceu rodeada pelas majestosas e imponentes montanhas da Suíça, num país que muitos de vocês idolatram. Ela já viajou por meio mundo, mas o mais bizarro de tudo isto é que, durante quase toda a sua vida, ela nunca teve o menor interesse por aquele retângulo à beira-mar plantado chamado Portugal. Na cabeça dela, a imagem do nosso país era sombria e completamente distorcida. Para ela, Portugal era apenas sinónimo de salários miseráveis, casas velhas e a cair de podre, uma burocracia infernal que enlouquece qualquer um, e um ambiente de trabalho estagnado e sem perspectivas. Estas impressões vagas e puramente negativas eram a única coisa que ela sabia sobre nós. Mas a vida, meus amigos, dá voltas que ninguém consegue prever. Um dia, a Helena estava tranquilamente a rolar o feed nas suas redes sociais, como qualquer um de nós faz. De repente, os olhos dela deparam-se com uma avalanche de publicações de estrangeiros de todas as nacionalidades, completamente apaixonados e a viverem a melhor fase das suas vidas em Portugal. Eles diziam, em uníssono, que a vida em território português era tão absurdamente confortável e maravilhosa que, muito provavelmente, nunca mais conseguiriam voltar para os seus países de origem. As palavras deles transbordavam uma satisfação e uma felicidade que não podiam ser fingidas. É para vocês verem. O coração da Helena sentiu um choque elétrico. Ela começou a duvidar de tudo. Será que a imagem que ela tinha de Portugal era apenas a ponta do iceberg? Esta dúvida começou a corroê-la por dentro, crescendo dia após dia. Ela queria saber mais, queria ver com os próprios olhos. Uma curiosidade incontrolável tomou conta dela. Foi então que ela tomou a decisão mais drástica e monumental da sua vida. A Helena decidiu fazer as malas e mudar-se para Portugal. Obviamente, ela estava a morrer de medo. A barreira da língua, o choque cultural, a dúvida cruel se aquele paraíso de que a internet falava era sequer real. Mas, mesmo assim, a expectativa pelo desconhecido falou mais alto. E deixem-me dizer-vos, a vida que a esperava no nosso país ia ultrapassar todas as suas expectativas da forma mais esmagadora e positiva possível. Antes de decidir vir para cá, o desinteresse dela por Portugal era gritante. Afinal, a Suíça é uma potência mundial, com uma segurança imbatível, paisagens alpinas de cortar a respiração e um sistema social que parece saído de um filme de ficção científica. Ela nunca, mas nunca, tinha sequer equacionado emigrar. Tudo o que ela sabia sobre a cultura portuguesa resumia-se a um conhecimento raso. Sabia que existia um tal de pastel de nata muito elogiado e que o pessoal gostava de comer sardinhas e bacalhau. Mais nada. E claro, as fofocas de que os portugueses vivem apertados em apartamentos minúsculos em Lisboa ou no Porto, a pagarem rendas absurdas, sempre exaustos e a reclamar do governo. Esses estereótipos negativos moldaram a visão dela. Mas aqueles vídeos nas redes sociais foram um autêntico soco no estômago. Nesses vídeos, os estrangeiros esbanjavam sorrisos que nada tinham a ver com uma vida de sacrifícios. Eles mostravam uma rede de cafés e pastelarias em cada esquina onde a vida social fervilha, mostravam o famoso comboio alfa pendular a cruzar o país com um conforto e uma pontualidade que ela não esperava, mostravam espaços históricos e deslumbrantes imaculadamente recuperados e, acima de tudo, mostravam o calor humano. Empregados de mesa de pequenas tascas e cafés que a tratavam com uma familiaridade e um carinho absurdos. Ela pensou, isto é treta, de certeza que estão só a mostrar a parte boa para ganharem visualizações. Mas não eram um ou dois vídeos. Eram milhares de pessoas, de todos os cantos do mundo, a bajular em Portugal. O que mais lhe chamou a atenção foram os elogios às condições de vida e ao charme português. Em vez da imagem de casas velhas e inabitáveis, ela viu apartamentos maravilhosamente remodelados. Tetos altos, azulejos históricos nas paredes a contrastarem com cozinhas modernas, equipadas com máquinas de lavar louça e eletrodomésticos de ponta que combinavam a herança cultural com o máximo conforto. Uma atenção ao detalhe absurda. E aquelas varandas fantásticas a receberem o sol quente do sul da Europa. Ela estava hipnotizada. A limpeza urbana e o respeito em certas áreas deixaram-na intrigada. O interesse dela por Portugal disparou para a estratosfera. Até que, num dia lindo de sol, ela bateu o pé, quem não arrisca não petisca. Vou sentir na minha própria pele se isto é real ou não. O plano de mudança para Portugal arrancou. O choque e a emoção de chegar a Portugal. Com um misto de pânico e entusiasmo,
a Helena meteu-se num avião na Suíça e aterrou no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Vocês adoram criticar o nosso aeroporto, não é? Pois bem, ao sair do avião, a Helena, habituada à frieza e ao stress robótico dos aeroportos internacionais, sentiu imediatamente uma aura diferente. Sim, havia movimento, mas havia uma espécie de caos organizado, uma luz quente, uma energia vibrante mas acolhedora. Bem-vinda a Portugal. Depois de passar pela imigração, o funcionário do CEF olhou para ela, sorriu genuinamente e deu-lhe os bons dias com um calor humano que derreteu imediatamente toda a atenção da viagem. Na Suíça, ela nunca viu um polícia de fronteiras sorrir. A seguir, veio o choque com os transportes. Vocês reclamam da CP todos os dias, mas quando ela entrou no Alfa Pendular para seguir viagem, ficou paralisada. O conforto dos assentos, o espaço, a limpeza. Quando o comboio começou a deslizar silenciosamente pela plataforma, com os anúncios a soarem de forma suave em português e inglês perfeito, ela sentiu-se num ambiente de luxo. A pontualidade foi tão precisa que ela achou que estava num universo paralelo. As carruagens estavam limpas, as pessoas estavam tranquilas, a admirar a paisagem deslumbrante à beira-mar ou a ler os seus livros. Nada daquela gritaria que ela achava que os latinos faziam. E mais, ao usar as escadas rolantes do metro, viu toda a gente a encostar-se à direita de forma natural para deixar os apressados passarem pela esquerda. Uma civilidade que, surpreendentemente, ela não via sempre no seu próprio país perfeito. Quando finalmente abriu a porta do seu novo apartamento, aquele estereótipo de casa velha foi completamente destruído. Pode não ser uma mansão suíça gigante, mas o espaço era lindo. Nenhum metro quadrado era desperdiçado. Uma decoração que unia a madeira rústica, azulejos lindíssimos e um nível de conforto tremendo. E a máquina de café expresso logo ali na bancada, a chamar por ela. A casa de banho brilhava de tão limpa. Tudo estava pensado para a máxima comodidade e charme. O nível de higiene chocou a Helena. É esta a vida diária dos portugueses. À noite, a Helena teve outro choque colossal, a tranquilidade das ruas dos bairros históricos residenciais. Na Suíça ou noutras capitais europeias, as noites de fim de semana são barulhentas, cheias de festas fora de controlo. Mas no bairro dela, um pouco afastado da confusão do bairro alto, o silêncio era tão absoluto que parecia que ela estava no meio de uma floresta no Alentejo. Ela pensou, meu Deus, conseguir dormir com tanta paz numa capital europeia é um privilégio absoluto. Nos primeiros dias, os valores da Helena já estavam a ser completamente virados do avesso. E a gastronomia, meus amigos? O choque nos mercados e nas tascas. Semanas depois, a Helena foi ao mercado local e a um supermercado. Para ela, aquilo não era um supermercado, era o paraíso na terra. As secções de peixaria e talho estavam imaculadas. O peixe brilhava de tão fresco. E o que a deixou absolutamente em choque? O preço. Na Europa Central, comer peixe fresco e marisco é um luxo para milionários. Aqui? O preço era tão estupidamente barato para a qualidade oferecida que ela achou que havia um erro na etiqueta. E as tascas e pastelarias de bairro? Ela ficou sem palavras. Entrou numa tasca, pediu um prato do dia, e trouxeram-lhe um bacalhau à brás fumegante, acompanhado de um vinho da casa espetacular, a um preço que na Suíça não pagava nem a garrafa de água. Isto é uma brincadeira, exclamou ela. O sabor, o tempero, a comida de conforto que abraça a alma. A Helena rendeu-se. Chorou por dentro a pensar no dinheiro que gastava na Suíça por comida sem sabor. Outra coisa que a deixou de boca aberta foi a questão do lixo e a ajuda dos locais. A Suíça é obcecada pela reciclagem, certo? Mas aqui, quando ela se deparou com os ecopontos na rua e não sabia bem onde colocar uma embalagem mista, foi salva pelo calor português. A Helena estava a olhar para os caixotes amarelo, azul e verde, completamente confusa e com cara de pânico. De repente, o Sr. Costa, o dono da mercearia da esquina, e a Dona Maria, uma velhinha super simpática, aproximaram-se a sorrir. Com um inglês meio arranhado, mas com uma linguagem corporal cheia de boa vontade e carinho, o Sr. Costa explicou: a garrafa vai no amarelo, menina. O papelão vai no azul. Eles não tinham obrigação nenhuma de a ajudar, mas fizeram-no com um sorriso rasgado. A Helena percebeu que a beleza das ruas de Portugal não vem só das regras governamentais, mas deste sentido de comunidade incrível. E a gentileza não ficou por ali. Num dia de chuva torrencial na Baixa Chiado, a Helena estava completamente perdida, sem saber que linha de metro apanhar. Uma senhora idosa, com o seu guarda-chuva, parou e perguntou: menina, está perdida? Para onde vai? Quando a Helena arranhou o nome da estação, a senhora disse: oh, eu vou para esses lados, venha comigo debaixo do meu chapéu. Não só o levou à plataforma correta, como ainda fez questão de a ajudar a carregar o saco de compras que estava pesado.
Quando o comboio chegou, a senhora despediu-se com um grande sorriso e vá com Deus, aproveite o nosso país. A Helena ficou com os olhos cheios de lágrimas. Onde é que no mundo as pessoas são tão absurdamente gentis com desconhecidos? Mas o que viciou completamente a Helena foi a cultura das esplanadas e das praias. O João, um amigo português que ela fez, levou-a num fim de semana à linha de Cascais. Ela, habituada ao frio gelado das montanhas, sentou-se numa esplanada, de frente para o mar, com um sol radiante a bater-lhe no rosto e um café cheio de sabor na mão. Uau, isto é o paraíso, suspirou a Helena. Ela mergulhou na cultura portuguesa de abrandar, de conversar horas a fio numa mesa de café a olhar para as ondas, sem a pressa neurótica do centro da Europa. O tempo em Portugal flui de outra maneira. Ela aprendeu a respirar. Outra coisa que lhe explodiu a cabeça, a segurança chocante deste país. Vocês dizem que Portugal está perigoso. Ouçam isto. Um dia, a Helena estava num café no centro do Porto. Precisou de ir à casa de banho e, instintivamente, começou a guardar o portátil, o telemóvel de última geração e a carteira na mala. Mas olhou em volta e viu que os portugueses deixavam os portáteis abertos nas mesas, os telemóveis pousados, e iam pedir coisas ao balcão sem o menor stress. Espera. Não vão ser roubados. Pensando em adotar o estilo local, ela arriscou e deixou o telemóvel na mesa. Foi à casa de banho a tremer. Quando voltou minutos depois, adivinhem. Tudo intacto. Ninguém mexeu. Portugal é o país absurdamente seguro. Este pequeno detalhe solidificou uma confiança inabalável no nosso país. Até o conceito de tempo, que muitos criticam, mudou a vida dela. Ela marcou um encontro com o João no Terreiro do Paço. Às 15 horas. Como boa suíça, chegou às 14h50. Às 14h57, o João vinha a correr, ofegante, a pedir 1000 desculpas por tê-la feito esperar, apenas porque ia chegar em cima da hora. Ela percebeu que o respeito existe, mas vem acompanhado de uma leveza de viver que não se encontra em lado nenhum. Infelizmente, por motivos de trabalho, a Helena teve de voltar à Suíça temporariamente. No comboio a caminho do aeroporto, ela olhava para as paisagens, para o rio Tejo a brilhar sob o sol. O preconceito inicial de país atrasado e sem condições tinha sido triturado e deitado ao lixo. A Suíça tem dinheiro. Tem. Mas Portugal tem uma alma e um calor que não se compra com francos suíços. A qualidade de vida verdadeira não é só ter uma mansão e um carro de luxo. É o sorriso do dono do café de manhã. É a segurança de andar na rua de madrugada sem medo. É a luz maravilhosa e a comida que conforta o coração. No aeroporto, a olhar para as fotografias das tascas, das praias, dos pastéis de nata e dos sorrisos dos amigos portugueses, ela tomou a sua decisão. Isto não é um adeus. É um até já. Eu vou voltar. A experiência de viver no nosso país transformou completamente a essência desta mulher. Ela descobriu o verdadeiro significado da palavra riqueza. Meus caros portugueses, o nosso país não é perfeito, mas é um tesouro de dimensão mundial e o estrangeiro vê isso. Enquanto vocês continuam a dizer mal, eles estão a vir para cá viver o sonho. E vocês, vão continuar a reclamar ou vão começar a dar valor à pérola de país que têm nas mãos? Deixem o vosso like e a vossa opinião polémica aí nos comentários, eu quero ver o circo pegar fogo.